Na linha conosco está o governador de São Paulo, João Dória, que conversa com a gente a partir de agora. Essa entrevista que estava marcada já havia algum tempo. O governador foi diagnosticado há alguns dias com Covid-19. Fiquei até na dúvida se o governador manteria ou não essa entrevista, mas está mantida. E até antes de a gente entrevistar aqui o governador, gostaria de saber se o senhor está bem. O senhor foi diagnosticado na semana passada, se não me engano, permanece em isolamento, né, governador? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Sim, Sheila, eu estou em isolamento, cumprindo a quarentena, eu e Bia, minha esposa. Nós testamos positivo na Covid na última quarta-feira. Vamos cumprir os 10 dias de quarentena, mas estamos assintomáticos, felizmente, tanto Bia quanto eu. Muito importante, aproveitando a gentileza dessa sua preocupação e também da informação aos ouvintes da Band News FM, dizer às pessoas para terem cuidado, extremo cuidado. Quanto mais cuidado, melhor. Veja que nós aqui, e eu em especial, sempre tive muito cuidado com a utilização de máscara, a utilização de álcool gel, mas segui trabalhando por minha obrigação e na função de governador, e fui testado positivo. Depois de 5 testes negativos, o sexto, ao longo desses últimos 5 meses, eu fui acometido da Covid. É muito importante que as pessoas respeitem a quarentena, fiquem em casa se possível, façam um trabalho remoto e se protejam, para que possam todas elas estarem distantes da Covid. E aquelas que forem acometidas, sigam a orientação médica rigorosamente, como eu estou fazendo. Desejo desde já uma boa recuperação para o senhor e para a Bia também. Agora, governador, como é que está o andamento dos testes para a vacina chinesa contra o coronavírus? Com que perspectiva o senhor trabalha de prazos no acompanhamento que o senhor faz junto ao Instituto Butantan? E o senhor descarta completamente um acordo com os russos para o caso de testarmos, produzirmos também a vacina russa? Sheila, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. A vacina Coronavac, ela já está na sua 3ª fase de testes no Brasil. Nós estamos em Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Paraná e no Distrito Federal, trabalhando essa 3ª fase de testes da vacina. A vacina Coronavac está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e a Sinovac, que é o maior laboratório privado chinês e um dos 5 maiores laboratórios privados do mundo. A vacina, nesse momento, tem 9 mil voluntários sendo testados, voluntários todos eles, Sheila, médicos e paramédicos, exclusivamente, todos são médicos e paramédicos, porque com isso você tem uma informação mais precisa por parte desses profissionais ao Instituto Butantan. São 90 dias de testes, os testes vão até 30 de outubro. A outra vacina que está sendo testada no Brasil é a vacina de Oxford, pela Fiocruz. Uma vacina, tanto quanto a Coronavac, tida como uma vacina de boa qualidade e bem elaborada, de acordo com a declaração da Organização Mundial de Saúde. Não é a mesma expectativa e a mesma avaliação da OMS em relação à vacina russa. Não quero descredenciar, nem sou epidemiologista, nem infectologista, nem cientista para isso, mas as vacinas precisam ser testadas. Não há informação sobre testes da vacina russa. E, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde não recomenda a vacina russa, pois não tem informações a respeito da sua composição e da sua testagem. Diferentemente da Coronavac, da vacina chinesa, que já está na sua 3ª fase de testes, com acompanhamento de um comitê internacional de cientistas e da própria Organização Mundial de Saúde. E o mesmo em relação à vacina inglesa de Oxford, que também segue este mesmo protocolo. Temos que torcer para que todas as vacinas devidamente testadas e aprovadas, Sheila, possam ser disponibilizadas para a população brasileira. O que se refere ao Butantan, Butantan é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, portanto do Brasil e da América Latina também, produziu 80 milhões de vacinas contra a gripe. Todas as vacinas que nós tomamos contra a gripe de abril a junho deste ano foram produzidas no Instituto Butantan. Portanto, cientificamente é uma instituição de respeitabilidade internacional. E nós já teremos 60 milhões de doses de vacina para disponibilizar à população já a partir da 2ª quinzena de dezembro deste ano, portanto, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e vamos utilizar a disponibilização dessa vacina para a população através do SUS.
do Ministério da Saúde. Assim, se tivermos as duas vacinas, a Coronavac, aqui em São Paulo, produzida pelo Butantan, e a vacina de Oxford, produzida, importada pela Fiocruz, nós teremos uma capacidade de imunização mais rápida da população brasileira. E isso é muito bom. Nós não estamos numa corrida pela vacina, estamos numa corrida pela vida, Sheila. E isso é o mais importante. Governador, o senhor, na sua saudação, recomendou às pessoas que sigam tendo cuidado, né? E eu estou completamente alinhado ao senhor nesse ponto. E o senhor, sabemos, é um seguidor da ciência. Agora, eu quero citar dois especialistas, né? Nós, nem eu, nem o senhor, nem a Sheila somos especialistas, mas eu quero citar dois especialistas que nós todos respeitamos muito. O atual secretário Jean Gorenstein, que foi por um breve tempo nosso colunista e sempre concedeu entrevistas muito gentilmente à Band News FM, e outro, o doutor Drauzio Varella. Antes ainda de ser secretário, eu conversava com o atual secretário, o doutor Jean Gorenstein, e a gente falava muito sobre um momento que é o seguinte: passou a ser um cada um por si. O uso das máscaras, por exemplo, ou a higienização, ou o isolamento. E o doutor Drauzio Varella falou ontem sobre o fato de que a população decretou o final precoce da quarentena, do isolamento, né? Nota-se, né, pelo comportamento de muitas pessoas, que a fiscalização atual e que o processo de conscientização que vem desde o primeiro dia não são suficientes para fazer com que algumas pessoas se deem conta de que não é uma questão de liberdade, mas uma questão de dano a outros, né, dano a outrem. O que o governo do estado pode fazer de mais profundo nisso, que não violente a liberdade das pessoas? A gente está numa situação muito complicada, governador. Felipe, primeiro, minha homenagem a esses dois grandes médicos, o Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas, e agora nosso secretário da Saúde no Estado de São Paulo. Eu várias vezes o ouvi na Rádio Band News FM, como li seus artigos também no Estado de São Paulo, sobre o coronavírus. É um brilhante médico infectologista e nós temos o privilégio de tê-lo agora como secretário estadual de saúde em São Paulo. E tendo o Zé Henrique Guerma ainda como um assessor especial de saúde, que foi o nosso ex-secretário de saúde em São Paulo. E o Drauzio Varella também, um médico e um bom orientador, um correto orientador às pessoas, sobretudo nesse momento da pandemia. E você está certo, parte da população erroneamente decretou o final precoce da quarentena. Não houve e nem pode haver um final precoce. Nós estamos na 8ª quarentena aqui em São Paulo, a maioria dos estados brasileiros também, ou na 7ª, na 6ª, na 8ª quarentena. Todos os estados do país estão em quarentena, obedecendo à ciência. E aqui nós estamos com o Plano São Paulo num programa de faseamento da quarentena, ou seja, regionalização da quarentena, permitindo, com essa regionalização, uma análise mais precisa da ciência e da medicina sobre os efeitos da pandemia e aonde a possibilidade permitir de uma flexibilização gradual, cuidadosa e segura nas 5 faixas de cores do Plano São Paulo. Nós temos a faixa vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Hoje nós temos 15 regiões na fase amarela, Felipe. 86% da população do estado já está na fase amarela. A fase um pouquinho mais flexível, 5 regiões ainda na fase laranja e 2 na fase vermelha, que é a fase mais restritiva, a região de Franca e Registro, aqui no litoral sul de São Paulo, esperando que elas possam ultrapassar essa fase também. Mas muita atenção, concordando com a introdução que você fez, muita atenção, muito cuidado no isolamento, no distanciamento social, na utilização de máscara, no lavar as mãos com frequência e, se possível, também com álcool gel. Quero especificar também embalagens que chegam à sua casa de delivery podem estar contaminadas. É importante que você borrife essas embalagens com álcool 70 ou utilize luvas antes de abrir essas embalagens. Muito provavelmente foi essa a razão, inclusive, da nossa contaminação, devido a todo o cuidado que tomamos. Este cuidado de, ao receber embalagens de delivery, seja do que for, de produtos, de correio, de alimentação, use luvas para abrir essas embalagens e descarte-as depois. E se você não tiver luvas em casa,
borrife com álcool 70. Esse é um cuidado, é um procedimento de cautela também recomendado, Felipe. Agora, governador, o Estado não pode dar um passo adiante, dado que a gente ainda percebe que essas pessoas, não dá para dizer uma porcentagem aqui, mas que essas pessoas existem infelizmente. A multa já existe, né? Mas não dá para avançar um passo adiante. Passo a passo. Em algumas regiões já foi possível dar um passo adiante, até aqui na capital de São Paulo. O bom trabalho realizado pelo Bruno Covas e pelo seu secretário da Saúde, Edson Aparecido, permitiu uma queda sensível do número de infectados e de óbitos também aqui na capital. Então, São Paulo deu um passo adiante aqui na capital e em outras regiões também, Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Bauru, região metropolitana de Campinas, Marília, Piracicaba, Felipe, também Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Sorocaba, Taubaté, todas essas regiões deram um passo adiante. Os prefeitos têm agido de forma correta na proteção da população e na obediência ao centro de contingência do Covid-19. Esse centro de contingência, Felipe e Sheila, é composto por 20 médicos, cientistas, especialistas. Todos eles são infectologistas e epidemiologistas. O Jean Gorenstein, inclusive, agora faz parte deste comitê, e a orientação deles é que baliza todas as ações do governo do Estado de São Paulo. Nós não fazemos ações por ímpeto, por populismo, por decisões pessoais. São as decisões coletivas, administradas, votadas e determinadas pelo Centro de Contingência, o nosso chamado Comitê de Saúde, Felipe. Governador, falando das escolas, alguns prefeitos de cidades do ABC, Santo André, Mauá, por exemplo, já decidiram pela retomada das aulas presenciais somente em 2021. O senhor acha precipitado? O senhor pretende dar esse passo? Não seria o caso mesmo de já empurrar para o ano que vem? O senhor mantém a ideia da retomada em outubro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, há planos, e quais seriam esses planos para melhoria nas escolas públicas estaduais para receber um volume significativo de estudantes migrando da rede particular de ensino para a rede pública de ensino por causa da crise? Sheila, muito importante também aqui respeitar os educadores. O nosso governo é um governo descentralizado, não é um governo centralizado. Eu não tomo decisões que não sejam compartilhadas e aprovadas previamente por cada uma das áreas do governo. Nós temos à frente da Secretaria da Educação um educador, ex-ministro da Educação, o Rocieli Soares, ex-secretário de Educação do Estado do Amazonas, uma pessoa que conhece profundamente todas as questões relativas à educação pública e vem conduzindo muito bem o processo da educação e da retomada gradual e cuidadosa das aulas aqui em São Paulo. O retorno das aulas presenciais na rede pública e privada no Estado está previsto para o dia 7 de outubro, mas, Sheila, condicionado ao cumprimento do Plano de São Paulo. Toda a região precisa estar na fase amarela há pelo menos 28 dias. E o retorno será gradual e na primeira etapa, vale lembrar também, Sheila, apenas 35% dos alunos. Depois mais 35% e finalmente os últimos 30%. Enquanto isso, nós patrocinamos a internet para as aulas remotas. A totalidade, 3,5 milhões de alunos estão tendo aula remotamente, com o patrocínio do governo do Estado, e também aqueles que, por circunstância, não tenham um celular, não tenham um computador, via a TV Cultura. A TV Cultura tem exibido todas as aulas para aquelas pessoas, ainda que em número diminuto, que não possuem mesmo um celular sequer no celular, podem acompanhar pela televisão. E a cobertura de televisão no Estado de São Paulo, Sheila, a TV Bandeirantes sabe disso, 98% da população do Estado possui pelo menos um aparelho de televisão no celular. Em relação ao preparo das escolas, é muito importante e esse retorno está sendo feito com muito cuidado. As escolas estão sendo preparadas para receber os estudantes, os professores e servidores com toda a segurança. Foram adquiridos 12 milhões de máscaras em tecido, portanto máscaras laváveis e reaproveitáveis, 300 mil escudos faciais, são os face shields, mas nós chamamos escudos faciais para professores e os servidores da educação, 10 mil termômetros digitais, aqueles que não precisam encostar, mas que tiram a temperatura automaticamente, 112 mil litros de álcool em gel, além de 10 mil totens de álcool em gel. E também foram reparados e reformados centenas de banheiros nas escolas públicas do Estado de São Paulo para colocá-los
nas melhores condições possíveis e com a adequação de higiene. O retorno é importante, Sheila, às aulas, não só pelo aspecto educacional, mas também pela questão social e psicológica. Os alunos, crianças e jovens, há um tempo muito distante da escola, começam a sentir, em muitos casos, depressão e outras manifestações psicológicas. Aliás, o professor Drauzio Varela, outro dia, fez uma análise muito interessante a esse respeito e bastante consistente. E também a questão da alimentação. A segurança alimentar, ela se faz fundamentalmente para a população de baixa renda, Sheila e Felipe, na escola. As escolas públicas do Estado de São Paulo oferecem 5 refeições balanceadas aos seus alunos. O período da distância, como agora, nós temos oferecido a merenda em casa, com a transferência de renda para as famílias. Mas não é a mesma circunstância de você poder oferecer 5 refeições balanceadas na escola. Então, são fatores que devem ser levados em conta também no retorno às aulas e, repito, de forma muito gradual e muito segura. E muito segura, Sheila, para todos os 3,5 milhões de alunos aqui no estado de São Paulo. Governador de São Paulo, João Dória, são muitas as perguntas, as nossas e a dos nossos ouvintes, então certamente teremos de reforçar aqui esse convite para novas entrevistas à Band News FM. Agradeço por hora aqui a entrevista, até uma próxima, governador. Sheila, sempre um prazer falar com você, com o Felipe Bueno também, com os ouvintes da Band News FM. Conte com isso sempre que precisar. Você viu que eu não desmarquei a entrevista que estava marcada desde a semana retrasada. Nós agendamos e eu mantive, não havia razão até para suspender, tendo em vista que mesmo em isolamento aqui na minha casa, pela Covid, eu sigo trabalhando. Muito obrigado mais uma vez, Sheila, a você, Felipe, aos ouvintes da Band News FM. Um bom dia, uma ótima semana. Por favor, se protejam e façam suas orações.